Bom dia, tudo bem com você? Nesse memorável dia chuvoso, vamos estar falando sobre algo que tem açoitado muitas vidas, mas a palavra do Senhor é aquele bálsamo que traz esse refrigério todo especial, né? O texto base está lá em Romanos 8:1, que diz a palavra do Senhor assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, daqueles que não vivem mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então vamos falar um pouco sobre isso. Amém? Pois é. Quando se fala em condenação, nenhuma condenação há, trata-se de algo muito interessante na vida do ser humano, porque cada um de nós, né, temos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E esta alma, ela tem a capacidade de, em questão de segundos, nos colocar, né, lá em cima ou nos prostrar. A alma tem um efeito muito grande sobre as nossas vidas. E quando nós olhamos as situações que muitas vezes nos cercam, nos afligem, é comum acharmos que o nosso cristianismo até mesmo não é duvidoso por conta de coisas que não deveriam ter acontecido e aconteceram, ou deveriam ter acontecido e não aconteceram. Aí vem a palavra do Senhor dizendo, né, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E muitas vezes nós nos pegamos, né, analisando isso, fala, poxa, mas como é que não vai haver condenação, sendo que eu estou me sentindo condenado, né? Eu estou me condenando. Eu estou me condenando por isso, por aquilo, por coisas do presente, por coisas do passado, enfim, eu estou me condenando. E como é que fica meu cristianismo? Porque, na verdade, isso não deveria nem estar acontecendo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que as coisas antigas se passaram, né? As coisas antigas se desfizeram, tudo se fez novo. Mas e agora? Agora eu me sinto, né, condenado, e quando eu começo a esquadrinhar isso, eu vou me aprofundando cada vez mais e vou me afundando cada vez mais. Como é que fica isso? Na verdade, para o cristão não há condenação mesmo. A Bíblia é muito clara disso, sobre isso. Para o cristão, a vida é uma vida pautada no reino de Deus. E ainda que haja essa luta, né, diária contra as coisas da carne, mas a condenação não se faz presente. Então nós não podemos nos deixar enganar e ser empurrado para baixo por conta de condenação que não deve pesar mais sobre nossa vida. Talvez você esteja se perguntando, mas espera aí, você está dizendo então que eu posso fazer o que quiser e eu não vou sofrer nenhuma condenação, a minha pessoa, né, não vai me exercer um algo de justiça que vai me dizer, oh, você está errado. Note que o texto de Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui está a chave. Os que estão em Cristo Jesus e que não vivem mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Ou seja, via de regra, o viver do cristão é um viver espiritual, mas sujeito às coisas da carne. Sujeito às coisas da carne, não sendo condenado pelas coisas da carne. Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? E o castigo que nos trouxe a paz está sobre ele, pesou sobre ele. Ou seja, a palavra do Senhor diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, de igual forma, se nós fomos sarados, quer dizer que para o cristão nunca mais vai haver nenhuma incidência de qualquer tipo de enfermidade. Entende o paralelo que eu quero fazer para você entender? Ele levou as nossas enfermidades sobre si.
mas nem por isso não estamos susceptíveis a ela. De igual forma, ele também levou a nossa condenação. Se você analisar o texto em Gálatas 3:3, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Ou seja, ele assumiu o nosso lugar. E por que isso? Para que não fôssemos tentados a sobrepor sobre nós uma condenação que Cristo já levou. E quando ele está dizendo que ele levou sobre si a maldição, é uma maldição completa, total. Não somente uma maldição, é uma ou outra que a gente pode, né, colocar como especial. Não, ele fez tudo. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, são textos que estão dizendo do nosso posicionamento em Cristo Jesus a partir do momento que nós nos tornamos cristãos. E quando analisamos esses textos, ele diz claramente que nós estamos exatamente o oposto de qualquer tipo de condenação, quer seja condenação pelo fato de sermos pecadores, quer seja da condenação do diabo, quer seja da condenação do próprio Deus, porque ele nos livrou já dessa condenação. Romanos 8:1 deixa bem claro. E principalmente da condenação daquela que parte de nós mesmos nos condenando. Que essa é a razão dessa meditação. Eu quero deixar bem claro isso para você. Não se torne um açoitado, não se torne um que leve, né, esses esbofeteios da sua alma, que você seja esbofeteado dia após dia da sua alma por conta de situação de coisas que você, às vezes, né, como cristão, fica pensando, colocando a mão na consciência, dizendo: puxa, como que eu fui, né, cometer isso, como que eu fui cometer aquilo. Para isso existe o perdão. Então tem mais um texto, você quer ver? 1 Pedro 3,18, note bem o que está sendo dito aqui. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Para nos conduzir morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ou seja, do ponto de vista de Deus, a situação já está resolvida. Então, por que é que ficamos, né, permitindo que a nossa mente venha tentar denegrir essa grande realidade cristã? Muitas vezes achamos, puxa, é o inimigo, mas não é. Muitas vezes é a nossa alma mesmo que fica, né, nos esbofeteando com esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude. Mas nem mesmo Satanás pode nos condenar, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Glória a Deus por isso. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eis que se fizeram novas. Do ponto de vista de Deus, mais uma vez, deixando isso bem claro, para que isso esteja vivo em nossa mente. Do ponto de vista de Deus, está tudo resolvido. Não tem mais o que fazer. Você entende? Então não podemos permitir que a nossa alma se torne palco de condenação quando Deus já expulsou a condenação no meio do cristão, na vida do cristão. Deus já extinguiu isso. Deus já aniquilou a condenação. Mas tem mais um texto que eu quero comentar contigo.
Romanos 6, de 3 a 11, esse texto é maravilhoso, porque está bem dentro dessa situação que nós estamos alinhavando hoje aqui. Diz assim: ou porventura ignorais. Olha, ele está dizendo aqui, por que você está ignorando isso? Que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Nós fomos batizados, não seremos batizados, fomos batizados. O cristão, espiritualmente falando, né, morre com Cristo e ressuscita com Cristo, e o texto está dizendo isso. Ele está dizendo, não ignore isso. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, note bem, assim como Cristo foi pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ele está colocando aqui que nós, tal qual Jesus, e Jesus tal qual nós, não se encontram debaixo de condenação. E aí no 6 ele diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Não sirvamos ao pecado como escravos. Então o que ele está dizendo aqui? De certa forma ele está dizendo que, né, olhando pelo viés que nós estamos tratando, a condenação é um pecado gerado dentro de nós mesmos e que não cabe, nós não devemos dar guarida para essa condenação. Então, se você analisar friamente, Deus ele fez todo um projeto envolvendo Jesus para salvar o homem pecador, o homem que desde lá do princípio, né, quando Adão e Eva pecou, ele poderia ter extinto, ele poderia ter aniquilado toda a raça humana, ele poderia ter bem feito isso, porque ele é um Deus justo, mas ele não fez. Presta atenção nisso, ele não fez. Ele possibilitou que depois de um determinado tempo, Jesus apareceria e pagaria o preço pela nossa redenção. Ou seja, para que não houvesse mais nenhum tipo de condenação contra nós. Isso é muito importante, que eu quero enfatizar. Por quê? Porque se ele fez tudo isso para nos tirar de condenação, por que que nós estamos, muitas vezes, dando guarida em nossa alma, deixando a nossa alma nos fustigar com algum tipo de condenação? Sendo que para isso o Senhor já pagou o preço. E basta que nós clamemos por seu perdão. Então, encerrando, eu quero que você pense sobre isso. Se alguma situação que tem te fustigado, alguma situação que tem queimado aí dentro do teu ser, e que isso prefigura algum tipo de condenação, como que você olhando dizendo, poxa, eu não poderia, como cristão, ter passado por isso, né? Ter feito isso, ter feito aquilo, ter agido dessa maneira, ter agido daquela maneira. São N situações, não vou entrar em detalhes aqui. Mas note, o Senhor pagou o preço por tudo isso. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor pagou o preço pela nossa redenção e Ele cravou lá na cruz do Calvário tudo quanto era contra nós, em toda a nossa existência. Desde o primeiro dia que pisamos aqui na terra até o último dia da nossa vida aqui nesse plano terreno, Ele já pagou o preço pela nossa redenção. Portanto, eu quero dizer para você, diga para você mesmo, tome posse dessa palavra. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não se condene. Não se condene. E se você tem alguma situação que tem se tornado condenatória na tua vida, isso seja banido de uma vez por todas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.